E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi editado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 19, intitulado A Jovem Desencarnada. No programa passado, nós vimos as apresentações feitas por Dona Laura, do André Luiz, a sua neta Heloísa. A gente soube, pelo relato de Dona Laura, que a Heloísa era recém-chegada da esfera física, como ela diz, e ela desencarnou por tuberculose. E o André Luiz está curioso, querendo saber o que está acontecendo aqui na Terra, né? Porque ele está lá no mundo espiritual já há alguns anos, na colônia Nosso Lar. No umbral ele ficou 8 anos e já está quase 1 ano lá em Nosso Lar. Então já tem um tempo grande que ele não tem notícias do que está acontecendo aqui entre os encarnados da Terra. E na realidade ele quer ter notícias da família. Mas ele está sendo obediente e está seguindo os conselhos do Clarencio, da mãe dele, que orientaram ele a não se preocupar tanto com a família por enquanto, que ele procurasse cuidar primeiro dele, cuidasse de se equilibrar, para que mais tarde ele pudesse fazer esse retorno e encontrar a família. Então, nós vamos, a conversa vai continuar agora, né? Nós vamos ler o parágrafo 12º. A gente até leu no programa passado, mas eu quero comentar uma coisa sobre ele. Heloísa, que é a neta de Dona Laura, tem estado inquieta, aflita, e lembrando, por isso ela não pode se alimentar na mesa com os outros, porque ela poderia contaminar os alimentos que fossem servidos à mesa. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Então, a gente está vendo aqui o quanto a nossa mente interfere no nosso corpo e vice-versa. Porque a doença em si, ela traz também angústias mentais. Porque na época, como a gente comentou no programa passado, a tuberculose não tinha cura. Então, quando você recebe um diagnóstico de uma doença incurável, não tem como você não ficar abalado. Então, por isso que ela diz, se justifica essa prostração dela, essa, não é, como ela está aqui, essa inquietação, essa aflição, porque ela viveu isso no corpo. Então, o nosso corpo, né, influi na nossa mente. O que a gente passa no corpo influi, mas o que também passa na nossa mente influi no corpo. Por quê? Os espíritos nos dizem que muitos dos nossos pensamentos de tristeza, de mágoa, de pessimismo, acabam, né, com uma constância muito grande, acabam desorganizando as nossas células físicas e aparecem as doenças. A própria ciência terrena, ela já vem mostrando para a gente que muito dos cânceres que aparecem, né, que surgem, são por conta de vivências mal vividas, pessoas que viveram com muito rancor, pessoas que tiveram um ciúme descontrolado, não é? Muita mágoa, muito ressentimento. Isso tudo, esse bombardeio mental,
esse bombardeio de emoções negativas acaba refletindo no corpo. Então, muito importante isso que a dona Laura está mostrando para a gente. O corpo, as doenças, é aquela pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala se o meio influencia. Sim, não é preponderante, mas influencia sim. Então, a tuberculose, por isso é que ela diz, olha, vamos repetir. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos, e em parte justifica-se. Então, ela continua um pouco aflita e sobrecarregada, em parte por conta da doença. Então, o corpo afetou ela mentalmente. Claro que sim, é justificável. Isso a dona Laura aceita, né? Mas aí ela já vai dizer, entretanto, mesmo tendo uma causa justa, né? Mesmo eu sabendo que você teve uma experiência muito dolorosa, ela era jovem, a gente vai ver que ela ia se casar, ela tinha planos, e isso tudo, de alguma maneira, entre aspas, né? Ela perdeu as oportunidades, claro. Claro, a gente sabe pela doutrina espírita que o acaso não existe, que a lei de causa e efeito funciona. É uma expiação você desencarnar jovem, pelo menos na maioria dos casos, com exceção dos missionários, mas a maioria é expiação porque você está em pleno vigor, você tem planos e tudo de repente é cortado, não é? Mas para a gente lembrar também que a expiação é a didática divina te colocando no lugar do outro, no lugar daquela pessoa que muitas das vezes você fez sofrer, você aniquilou. Então agora é a sua vez de sentir o que você fez o outro passar. Então a Heloísa, essa desencarnação precoce dela, de uma maneira, né, muito dolorosa, porque não tinha medicação que curasse, não é? Só depois, com o tempo, é que chegou a penicilina, os antibióticos mais potentes, é que pôde realmente, graças a Deus, essa doença ter sido controlada. E hoje a gente sabe que as pessoas podem ter tuberculose, mas elas têm condição plena de ficarem curadas, mas naquela época não. Então, é muito importante a gente entender o quanto o nosso corpo pode afetar a nossa mente e a nossa mente pode afetar o nosso corpo. No caso aqui da Heloísa, a gente está vendo uma perturbação espiritual, né? Apesar dela ter sido acolhida pela dona Laura, pela avó, e poucos dias no umbral e não viu nada, mas está em perturbação espiritual, né? Tanto que ela não pôde ainda fazer as refeições junto com a família. Junto com a família. É uma situação delicada. E no Livro dos Espíritos, Kardec coloca na segunda parte do capítulo da volta à vida espiritual, esse item, perturbação espiritual. E ele pergunta assim, na pergunta 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo, os espíritos respondem. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Qual é a pergunta? 163. Que de um modo geral, né? Claro, de um modo geral. A gente não está falando aqui de um Chico Xavier, de um Gandhi, de um Francisco de Assis. Não estou falando dos missionários, não. De um Albert Schweitzer e etc, né? Eu estou falando da craveira comum, que ele está falando aqui. E dá continuidade ao raciocínio. Na 164. A perturbação, Kardec pergunta, que se segue a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ele diz não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida. Porque deu mais importante as coisas do espírito, que é o que não acontece com a grande maioria de nós, não é? E nós aí ele não continua. Nos sentimos espíritos. Não, né? nós não nos sentimos. Nós estamos sabendo, mas não sentimos ainda. E nós somos aquilo que nós sentimos, não o que nós pensamos que somos. Não é? E aí ele diz assim, a alma, a consciência, continua, aquele cuja consciência ainda não está pura, que é o nosso caso, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria.
Essa questão da consciência pura, ela abrange vários itens, várias situações. No caso aqui dela, da Heloísa, é o caso que nós vamos ver adiante, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver o motivo pelo qual ela teve a tuberculose, sim, mas ela tem um sentimento de saudade, de perda, que nós vamos ver, que é o que está desequilibrando ela, né? Que realmente está desequilibrando. E só para terminar esse raciocínio, na pergunta, no comentário que Kardec coloca, depois da pergunta 165, em que ele questiona os espíritos se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Porque a dona Laura vai falar resultados de uma educação religiosa deficiente. Ela vai falar logo. E o Kardec pergunta aqui, e os espíritos respondem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. É uma influência. Mas a resposta continua. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exerce. Agora, essa prática do bem abre uma chave aí muito grande, que são várias coisas. Porque quando a gente fala prática do bem, não necessariamente é só dar as coisas materiais para quem está precisando. Não, são muitas vezes pensamentos junto com atos também dentro de casa, com aqueles que nós amamos, não é? Que é o que nós vamos ver aqui. É o que mais toca o nosso interesse pessoal, muitas vezes. É meu marido, é minha mulher, é meu filho. Não é. É de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é? É isso que nós vamos ver aqui. Aí é que desequilibra, que nos desequilibra, que é o que está acontecendo aqui com a Heloísa. Eu falei que nós estávamos no parágrafo 12º, vocês desculpem, eu errei. É o parágrafo 10º. Isso é um problema sério. Agora vamos para o parágrafo 11º. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então ela começou a sentir o que sentia enquanto estava encarnada doente. Porque o tuberculoso, ele tem problemas pulmonares, respiratórios seríssimos. E ela já começou novamente, né, a ter essa falta de ar, essa apneia. E ela fica já, arregala o olho, porque ela já não está gostando muito do que está ouvindo. Porque quando a gente, né, tá do dodói, a gente quer, muitas das vezes, cafuné, quer se sentir realmente bem fragilizado. A gente ainda gosta dessa situação, né? Então, ela não achou que ia receber já esse conselho da vozinha dela. Mas a avó continua. Tolinha, agora sim é o 12º parágrafo. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Então, uma coisa interessante aqui é o jeito como a dona Laura vai falar com ela. Porque ela vai dizer grandes verdades, mas vai dizer com afeto. E isso é que a gente precisa aprender também. Não é? A gente, quando diz uma verdade, muitas das vezes a gente já vai, né, com aquele sentimento de que você que está certo, que você é melhor que o outro, e você já chega com muita arrogância. Ela não, ela vai falar. A gente vai ver aqui, ela vai falar coisas muito sérias para a neta, mas com carinho. Ela chama de tolinha, ela abraça. Não é? É necessário reagir contra isso. O Emmanuel disse ao Chico uma vez que a verdade é como diamante. Uma pedra preciosa, que ela deve ser oferecida e não atirada na pessoa. E nós estamos vendo aqui pela segunda vez, lembra que no programa passado, acho que foi, no início do capítulo ela chama ela de tolinha. E novamente está chamando de tolinha. Porque é uma forma carinhosa de dizer: minha filha, não é assim, você está errada, pá, né? Com todo carinho, mas já está falando. E ela vai falar mais coisas, assim, dentro. Por isso que ela pôde intervir para ir a neta ir morar com ela. A gente já está vendo o equilíbrio aqui da dona Laura, na hora de falar para ela, como falar, com carinho, saindo de dentro. Não é só a palavra, não é só o que sai da boca, é o que sai do coração. A energia que vai junto, porque a dona Laura...
dependendo da situação, poderia nem falar nada, porque os espíritos mais sábios, eles entendem que nem todo mundo, né, no livro do André Luiz, no Missionário da Luz, a gente vai ver isso. O Alexandre vai falar para o André Luiz que nem todo mundo está preparado para a verdade. Tem pessoas que só estão preparadas para consolação. Então, lá no livro Missionário da Luz, quando a Esther vai ter notícias do marido que se suicidou, o André Luiz fala assim, você não falou para ela toda a verdade, que ele se matou. Aí eu nunca me esqueço dessa frase, que não é mentir, é porque a pessoa não está preparada, porque mentir é a intenção capciosa de você prejudicar alguém e levar vantagem. Não era esse o caso do Alexandre lá. Ele apenas queria poupá-la porque ela não estava preparada. Ela era uma mãe de família, ela tinha 3 crianças, tinha, acho que, tios que moravam com ela, que dependiam dela. Ela precisava trabalhar, voltar à vida à normalidade. Então, ela não estava preparada, mesmo em desdobramento, para saber que o marido tinha mentido e se suicidado, tinha enganado todo mundo. Então, o Alexandre fala para o André Luiz, olha, meu filho, nem todo mundo está preparado para a verdade. Tem pessoas que só estão preparados para a consolação. A dona Laura, por ser um espírito, não é, mais evoluído, equilibrado, como o Marco colocou, ela sabe que a neta tem capacidade de ouvir a verdade, sim. Ela conhece a neta dela. Mas não é para todo mundo que a gente pode, não abrir toda a verdade de uma situação. Não é que a gente faça oração, que a gente peça a Deus muita inspiração e tentemos imitar a dona Laura, que ela vai falar a verdade, mas com afeto, com carinho, porque ela vai falar para ela coisas que ela, tadinha, não vai gostar de escutar. Mas, e o André Luiz, tudo é avaliação dos espíritos, porque o André Luiz podiam ter dito para ele, desde o começo do livro, tua esposa já está casada com outro, já fez outra família e ninguém mais lembra de você. Mas não fizeram isso, porque na avaliação dos espíritos que coordenam, não é, nosso lar e que conhecem o André Luiz, sabia que para ele a verdade não iria dar bom resultado de imediato. Não é que ele não vai saber, mas ele vai ter a hora certa. E que Deus nos ajude a ter esse discernimento de quando falar e quando calar. E como falar e como calar. Deus que nos ajude. E aí, continuando o 12º parágrafo. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará, e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Aí vem o problema. Esse é o problema do desequilíbrio. Mas ela diz da questão da preparação espiritual, religiosa, né? A preparação religiosa nos ajuda, como o Marco leu no Livro dos Espíritos, não é? A doutrina espírita, o espiritismo, nos favorece muito com as informações do mundo espiritual. Outras religiões já não fazem isso com tanta clareza, com tanta minudência. Então, essa moça provavelmente não era espírita, não é? A Heloísa, nem a mãe, e elas não tinham esse conhecimento que nós espíritas temos mais detalhado do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual. Isso ajuda, como disse Kardec. Os espíritos disseram a Kardec, ajuda um pouco, mas o que é mais preponderante para o seu equilíbrio no mundo espiritual e seu bem-estar foi o seu comportamento. Então, não foi qual era a sua religião, não é? O espírita não leva vantagem assim nenhuma, grande vantagem sobre as outras religiosas. O que vai fazer a grande diferença
É como a gente viveu. Eu estava até lembrando o estudo que a gente fez na nossa casa espírita sobre aquela passagem que Jesus fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não vai adiantar a gente dizer: eu fui espírita, eu apliquei tantos passes, eu frequentava todos os dias o centro espírita, que vai me garantir uma situação confortável ao desencarnar. Muito pelo contrário, Jesus já disse isso, e os espíritos falaram novamente para nos lembrar que ajuda um pouco, não é? O fato de você já ter se familiarizado com a ideia da vida continuar no mundo espiritual, mas ajuda um pouquinho. O que prepondera é o próprio comportamento. Isso que a Tereza está falando, na pergunta de número 982 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, é do capítulo das penas e gozos futuros, pergunta 982. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E os espíritos respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho a que ele conduza. Porque, por exemplo, sem criticar, mas fazendo observação, quem não crer em Jesus não será salvo. Tem muita gente no planeta, hoje já está mais difícil por causa da tecnologia, mas durante muito, muito tempo, muita gente no nosso planeta nunca ouviu falar de Jesus. Em regiões remotíssimas. Se já ouviu, não deu importância, porque nasceu num ambiente, numa sociedade, em que a filosofia religiosa era outra. Não é? E aí não está assegurada a sorte futura. Não, isso seria um absurdo, não é assim. É o que os espíritos estão respondendo. O bem é sempre o bem. Né? Agora, o comentário de Kardec é interessante. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Então, quer dizer, ajuda a melhorar porque nos dá a realidade da vida do espírito. As obras de André Luiz são de suma importância porque elas nos exemplificam isso. Elas botam em casos, em detalhes, aquilo que Kardec já falou antes na sua obra básica, sobre a vida espiritual. O nosso dia a dia está todo nas obras de André Luiz. Mas para ela nos ajudar no mundo espiritual, a filosofia espírita, ela tem que já ter nos ajudado aqui enquanto encarnados. Uma perda, né, o Marco não gosta que se fale isso, né, mas uma desencarnação de um ente querido, a gente tem que usar a filosofia espírita e tentar viver de maneira otimista e com coragem. Porque se serve para o lado de lá, tem que servir para o lado de cá. Porque se a gente não usou a filosofia espírita para viver bem enquanto encarnado, como é que quando desencarnar a gente, de um passe de mágica, vai começar a usar? Tem que começar por aqui. Tem que começar. A gente tem que começar, não é, como diz a dona Laura para o André Luiz, nos problemas, nas aflições mais difíceis, a gente tem que ter otimismo e coragem, porque a gente sabe que a vida não termina no túmulo, não é? Uma das maiores dores é realmente a desencarnação de quem você ama na sua frente, porque desencarnar todos vamos, não é exceção, mas na sua frente, não é? E às vezes de uma criança, de um jovem, realmente é uma dor muito grande, mas se a gente não usou a filosofia aqui, enquanto encarnados, para nos ajudar a passar por essa dor, por esse sofrimento, no mundo espiritual isso não vai acontecer num passe de mágica, vai ficar mais complicado, não é? Nós nem conseguimos terminar o parágrafo, não, né? Mas é porque a gente precisa, não é? Não é só ler, como a gente sempre conversa aqui. A gente está tentando estudar um pouquinho, não é? Fazer uma comparação, uma análise com o que os espíritos disseram na obra básica. Então vamos terminar agora o nosso programa. Que Deus abençoe a todos e continue nos amparando e protegendo. Um abraço. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.